é a obrigação de alguém. Em outras palavras, ele não depende de pagamentos futuros. Ele tem valor intrínseco e, historicamente, tem sido valorizado por muito tempo, podendo ser transferido entre países. Países que prosperaram ao longo da história fizeram isso investindo em ativos tangíveis. Os Ewariro, por exemplo, ganharam a maior parte de sua riqueza antes de entrarem nas duas grandes guerras mundiais. Assim, certos países prosperarão, enquanto outros enfrentam dificuldades. A crescente lacuna de riqueza. Há uma enorme lacuna de riqueza, e a natureza de nossa economia está ampliando isso. No fim de ciclos como este, o governo geralmente assume as dívidas, enviando dinheiro diretamente às pessoas. Durante a última crise, vimos que a quantidade de dinheiro enviada às famílias superou a perda de renda em muitos casos. Isso melhorou as condições financeiras de alguns setores domésticos, enquanto o governo se afundava em mais dívida. Esse desequilíbrio é um padrão clássico no final de um ciclo. À medida que a oferta e demanda de títulos se desalinham, os bancos centrais compram esses títulos, o que é uma forma de monetização. Isso também cria mais inflação. Nos anos 20, por exemplo, tivemos inovações incríveis e grandes avanços tecnológicos. Mas, mesmo assim, grandes problemas estruturais, como dívidas e desigualdades, não foram resolvidos. Os desafios atuais. Agora, olhando para o presente, apesar de termos um desempenho excelente em termos de inovação, ainda estamos gastando muito mais do que ganhamos como sociedade. Portanto, se estamos fazendo um trabalho tão bom em tecnologia, por que isso ainda está acontecendo? Isso nos leva à questão fundamental. Queremos continuar possuindo essas dívidas? Quando os investidores decidem que não querem mais mantê-las, enfrentamos uma crise financeira. E quando isso acontece em paralelo ao populismo e aos conflitos externos, a situação se torna extremamente arriscada. Além disso, no atual clima político, as pessoas não querem perder. Elas lutarão até o fim para vencer, recusando-se a comprometer. O impacto das mudanças tecnológicas e os custos climáticos. Ao longo da história, os períodos de grande avanço tecnológico trouxeram tanto oportunidades quanto riscos significativos. Estamos em um momento onde as novas tecnologias podem ser usadas para criar armas devastadoras ou gerar avanços de produtividade sem precedentes. Isso nos leva a um ponto crítico. Precisaremos reorganizar como redistribuímos riqueza e oportunidades para lidar com as mudanças que essas tecnologias trazem. Além disso, a crise climática é um problema extremamente caro. Os custos associados à adaptação climática, seja por desastres naturais, como secas e inundações, ou pela transição para uma economia mais sustentável, têm implicações econômicas gigantescas. Esses custos não estão atualmente embutidos no sistema econômico global, o que representa um desafio estrutural para governos e empresas. Dívida e desigualdades estruturais. Quando analisamos os sistemas econômicos, vemos que o capitalismo, em sua forma atual, não aloca recursos de maneira adequada. Por exemplo, na educação, existe uma enorme lacuna entre o que pessoas ricas podem oferecer a seus filhos e o que as famílias mais pobres podem proporcionar. Isso cria uma desigualdade de oportunidades que perpetua o ciclo de pobreza e restringe o crescimento geral da sociedade. Na questão da dívida, estamos gastando muito mais do que ganhamos. Os governos, em particular, estão acumulando déficits crescentes. O Japão, por exemplo, tem impresso grandes quantidades de dinheiro, o que resultou em uma desvalorização significativa de sua moeda. Os detentores de títulos japoneses perderam cerca de 80% de seu poder de compra em termos de moeda local. Esse tipo de dinâmica cria instabilidade e desconfiança nos mercados. Nos Estados Unidos, estamos começando a ver um aperto no consumo. Os pagamentos dos serviços da dívida estão aumentando, enquanto as receitas permanecem estáveis ou declinam. Isso reduz a margem de manobra do governo para lidar com crises futuras. O próximo ponto de inflexão econômico.
O maior risco ocorrerá quando investidores começarem a vender títulos em massa, forçando o Federal Reserve e outros bancos centrais a intervir novamente, comprando esses títulos. Se isso acontecer durante o próximo declínio econômico, que muitos acreditam que ocorrerá nos próximos 4 anos, será um ponto extremamente arriscado para o sistema financeiro global. Populismo e sua ameaça ao sistema. O aumento do populismo em todo o mundo adiciona outra camada de instabilidade. Populistas, tanto de esquerda quanto de direita, tendem a recusar compromissos. Eles adotam posições rígidas, dispostos a vencer a qualquer custo, o que agrava as divisões sociais e políticas. Quando combinamos populismo, crises financeiras e conflitos externos, temos uma receita para a desordem. O sistema precisa de reformas estruturais urgentes para lidar com essas tensões. Desafios do capitalismo e a necessidade de reformas. Embora o capitalismo tenha impulsionado a inovação e a prosperidade, ele apresenta falhas significativas. O sistema de lucro, por si só, não direciona recursos de forma eficiente para questões como educação, saúde ou mudanças climáticas. Por exemplo, os custos das mudanças climáticas não estão sendo contabilizados. Isso cria um sistema onde problemas ambientais geram enormes prejuízos sem soluções sustentáveis no longo prazo. Na educação, as disparidades regionais são outro grande problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, a educação é controlada em nível estadual e municipal, o que resulta em grandes lacunas de qualidade. Comunidades ricas podem investir mais em suas escolas, enquanto áreas mais pobres ficam para trás, perpetuando as desigualdades. Os próximos 2 anos, 2023 a 2025, entre agora e o início de 2025, enfrentaremos uma série de desafios interligados. 1. Relações China-EUA. Os conflitos econômicos e geopolíticos continuarão a moldar a ordem mundial. 2. Crises financeiras. O aperto fiscal e o aumento da dívida trarão consequências para o consumo e os investimentos globais. 3. Avanços tecnológicos. Enquanto essas tecnologias podem trazer milagres produtivos, também podem ser usadas como ferramentas de destruição. 4. Mudanças climáticas. Os custos associados a desastres naturais e adaptação climática continuarão a pressionar os governos. Esses fatores combinados criam um cenário de volatilidade e incerteza. Reflexões finais sobre os desafios futuros. Embora estejamos enfrentando enormes desafios, também há oportunidades de inovação e transformação. O mundo está em uma encruzilhada. As decisões que tomarmos nos próximos anos determinarão se podemos superar esses desafios ou se sucumbiremos às tensões crescentes. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que a história mostra que crises como essas são momentos de transição. Elas podem levar à criação de novas ordens mundiais e ao surgimento de novos líderes e sistemas. Contanto que você tenha dinheiro à sua disposição, seja seu ou de outras pessoas, você pode se tornar um investidor. O mundo hoje está cheio de investidores. Você pode ler sobre eles a todo instante. Pode encontrar diariamente entrevistas e reportagens sobre eles. Portanto, se quiser investir, vá em frente. Mas lembre-se que você quer gerar renda. Você quer ter um bom retorno, e não apenas investir. Investir não significa gerar renda automaticamente. Esse é um tópico completamente diferente. Nesse caso, você tem muito a aprender. Vou lhe ajudar contando 8 segredos para você aplicar em sua vida. Nós os chamamos de 8 segredos comprovados que todo investidor de sucesso sabe. É claro, esses 8 segredos não vão te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um investidor de sucesso. Mas eles vão colocá-lo no caminho certo. Tudo depende de você. Segredo 1. Invista com a sua mente. Vamos começar com o próprio Robert Kiyosaki, que compartilhou uma ideia online com um grupo de investidores e desencadeou uma tempestade na internet que evocou uma ampla gama de opiniões de pessoas diferentes ao redor do mundo. Muitas pessoas perguntam a ele como começar a investir com pouco ou nenhum dinheiro.
Ele explicou que a maior dificuldade das pessoas é entender que para investir, você não precisa de dinheiro, porque você investe com a sua mente. Robert também explicou que, independentemente do campo que você escolher investir, seu melhor ativo será a sua mente. Uma vez que você tem o conhecimento, encontrará oportunidades de treinar sua equipe e você saberá como usar o dinheiro de outras pessoas. Assim, você vende sua ideia e sua equipe para assim receber dinheiro de investimento. Essa é a regra número 1 para investir. Portanto, obtenha o conhecimento que você precisa para se tornar um investidor de sucesso. Nunca invista 1 centavo se você não sabe exatamente o que está fazendo, porque é muito mais fácil manter o dinheiro que você tem agora do que recuperá-lo depois de você o perder. Segredo 2. Só invista em ativos. O segundo segredo para investir é muito simples. Invista apenas em coisas que geram dinheiro. Falando assim, parece que é necessário apenas ter bom senso. Porém, ter bom senso é algo que a grande maioria das pessoas que se dizem investidores não possuem. Robert escreveu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Você pode ter ouvido falar dele. Pode até mesmo ter lido. Se você leu, então você provavelmente se lembra que a lição principal ensinada no livro é comprar ativos. Isso é o segredo de tudo. Se você vai investir, invista em ativos. Mas você deve estar se perguntando o que é realmente um ativo. Eu vou te contar e quero que grave isso em sua mente. Um ativo é tudo que gera dinheiro, simples assim. Mas a maioria das coisas que as pessoas comuns, incluindo alguns investidores, chamam de ativos, custam dinheiro e não geram receita. Como um carro, casa, joias, dinheiro armazenado em cofre, bancos e etc. Quando você leva em conta a inflação e as perdas periódicas, incluindo os chamados ativos que teoricamente geram dinheiro, como contas de poupança e fundos mútuos, você acaba perdendo dinheiro em vez de gerá-lo por conta das instabilidades de valor. Esse é um dos principais motivos por que a maioria dos investidores acaba perdendo dinheiro, porque eles realmente não investem em ativos e sim em passivos. Segredo 3. Invista para ganhar o controle. Naturalmente, uma vez que você decide investir em ativos, surgirão mais perguntas como: em quais ativos devo investir? Como posso ter certeza se um ativo vai render dinheiro? E é provável que se faça a pergunta mais importante: como posso encontrar um ativo no qual investir que não seja arriscado? Embora investir seja geralmente um risco, a maioria do risco no investimento não vem do próprio investimento, mas do investidor. Portanto, um dos primeiros princípios básicos que você deve aprender sobre o investimento é que há maneiras eficazes de minimizar o risco. Uma das formas é através da educação financeira. Em outras palavras, investir pode ser arriscado, mas você não precisa se arriscar como investidor. Por outro lado, ser um funcionário também o manterá na corrida dos ratos. Para explicar melhor, vou usar uma frase reveladora de Robert, que muitas pessoas acham confusa, mas que, se você abrir sua mente, irá entender o verdadeiro poder que ela tem. Robert diz: investir é menos arriscado do que ser um funcionário. Empregos de escritório não são apenas uma ameaça à saúde, eles também podem ser uma ameaça à sua riqueza. E este é o principal motivo. Não importa o emprego que você tenha, a menos que você seja o único proprietário do negócio, você não controla seu destino. Você pode ser demitido a qualquer momento. Para comprovar isso, basta perguntar ao seu vizinho ou amigo que foi demitido no mês passado por cortes de pessoal ou algum outro motivo. Em outras palavras, você depende de circunstâncias fora de seu controle para manter seu emprego. Embora o mesmo princípio também se aplique na maioria das oportunidades de investimento, a diferença é que você pode decidir. Por exemplo, vamos considerar uma estratégia de comprar e manter ações no mercado, que é um exemplo muito arriscado de investimento. Isso é arriscado porque você tem muito pouco controle sobre o poder de compra de suas ações. O valor de suas ações oscila no mercado como uma palmeira em um furacão. Geralmente, qualquer lucro que se ganhe nesse tipo de investimento terá muito mais a ver com a sorte
do que com sua capacidade de investimento. Por outro lado, se você não quiser deixar tudo para a sua sorte, lembre-se deste conselho: invista para obter controle antes de investir para ganhar dinheiro. Na maior parte do tempo, o controle vem da sabedoria sobre como ganhar dinheiro, independentemente do mercado subir ou descer. Por exemplo, vamos considerar o tipo de investimento favorito de Robert Kiyosaki: o setor imobiliário. Digamos que você compre um prédio de apartamentos no centro da cidade. Agora que você é o dono do prédio, é você quem controla os preços, quem realiza as locações, gerencia reparos, faz o marketing e encontra inquilinos. Assim como um prédio, o crescimento do mercado é bastante previsível. Tenha o controle sobre as suas ações e esteja atento às mudanças repentinas. Segredo 4. Use o dinheiro de outras pessoas. Há um plus sobre todos os outros tipos de investimento que pode minimizar o seu risco de investimento. Para isso acontecer, você deve investir o dinheiro de outras pessoas e não o seu. Sim, você ouviu corretamente. Não invista seu próprio dinheiro. Procure investir o dinheiro de outras pessoas. Assim como apostadores de jogos profissionais querem chegar ao ponto de estar jogando com o dinheiro da casa, os investidores querem chegar ao ponto onde eles estão fazendo dinheiro com o dinheiro de outras pessoas o mais rápido possível. Explicando mais detalhadamente, o processo de investir com o dinheiro de outras pessoas funciona desta forma: você investe seu próprio dinheiro em um ativo, recebe seu dinheiro de volta, mantém o controle do ativo, move o dinheiro que você obteve de volta com outro novo ativo, recebe seu dinheiro de volta, repete o processo o quanto você puder. Robert Kiyosaki refere-se à velocidade com que esse processo ocorre como a velocidade do dinheiro. Ter uma alta velocidade de dinheiro é a razão pelo qual os ricos ficam mais ricos, enquanto os investidores de nível médio não chegam a lugar algum com seus investimentos. Segredo 5. Mantenha a capacidade de avaliar riscos e recompensas. Outra maneira importante de minimizar as falhas de seu investimento é adquirir habilidades para avaliar riscos e potenciais recompensas. Esta é outra área em que o conhecimento e a experiência são vitais, já que avaliar riscos e recompensas nem sempre é fácil de fazer. A primeira etapa para avaliar os riscos e recompensas corretamente é eliminar seu sentimentalismo desta equação. Sendo claro, dinheiro não tem sentimentos. Basicamente, dinheiro e investimentos são apenas números. Os números podem ser calculados e medidos. Você pode comparar os números entre si e então você pode escolher números que são mais propensos a serem favoráveis à sua posição financeira. Mas você só pode fazer isso com precisão se disser adeus às suas emoções. A primeira coisa que você deve fazer ao investir é analisar e ver possível recompensa e riscos de uma forma fria, dura e realista. Em primeiro lugar, especialmente quando você está começando, nunca invista mais do que você pode perder, já que nenhum investimento, nem mesmo o mais atraente, é seguro. Por outro lado, não deixe que seus medos te dominem. Se uma análise realista mostra que as chances de ganhar são maiores do que as de perder, então é muito provável que você tenha encontrado um bom investimento, mesmo que o risco seja relativamente alto. Prepare-se para qualquer coisa que possa acontecer. Um investidor me contou uma história onde ele rejeitou comprar um terreno com valor de $10 por metro quadrado há 10 anos atrás. E que após esses 10 anos, alguém construiu um shopping center do lado desse terreno. E agora, o mesmo terreno que antes valia $10 por metro quadrado, passou a valer $500 por metro quadrado. Quantas vezes você já ouviu uma história como esta? Perder uma oportunidade dessa parece ser muito azar, não é mesmo? Mas mais do que isso, representa os casos de pessoas que não fazem nada, não dão um único passo para começar a crescer financeiramente. E quando as oportunidades finalmente aparecem, elas não estão preparadas para investir. Investir é arriscado, mas não dar nenhum passo é determinar seu fracasso. O fato é que a maioria dos investimentos que vão te deixar rico só ficam disponíveis por um curto período de tempo
E se você não estiver preparado e com a educação necessária, oportunidades maravilhosas como essas irão escorrer de suas mãos como areia. O sucesso começa com o treinamento de seu cérebro para que ele saiba o que procurar e para que esteja preparado para quando o investimento vier em sua direção. Vendo desta forma, o investimento parece muito com futebol. Você treina, joga e então, de repente, o gol da vitória é apresentado a você. Você pode estar preparado ou não. Você pode estar em uma boa posição ou não. Mas, mesmo que você perca um gol no futebol ou perca uma grande oportunidade de investimento no mercado, sempre há outra chance de tentar marcar um gol ou encontrar outra oportunidade de investimento. Grandes investimentos são como ônibus coletivos. Mesmo se você perde um, sempre tem outro no caminho. Mas, se você não está na parada ou se você nem sabe qual ônibus é o certo, então, provavelmente, nunca subirá nessa nova jornada. Então, resumindo, se você quiser ter sucesso no investimento, deve, antes de tudo, se preparar. Segredo 7. Se estiver preparado, o dinheiro irá encontrá-lo. Por que investidores parecem sempre encontrar o melhor negócio? Parte da resposta é que eles estão sempre preparados. Se você estiver preparado, ter educação financeira, experiência, sabe o que procurar e uma boa transação é apresentada a você, o dinheiro encontrará. E você descobrirá que o dinheiro é uma lei da natureza. As boas oportunidades atraem dinheiro quase sempre, mas se uma transação for ruim, coletar dinheiro será muito difícil. É claro que nem todas as boas empresas encontram o dinheiro de que precisam. A razão mais provável para que isso aconteça é que o negócio seja bom, mas as pessoas que o dirigem não. Imagine uma situação em que você acabou de gastar $1 milhão em um carro de corrida de renome, mas o carro vem com um piloto medíocre. Quantas corridas ele vai ganhar? Provavelmente, não muitas. Mas isso não é falha do carro. Você escolheu um carro com o motorista errado. No mercado imobiliário, muitas vezes as pessoas dizem que a chave é a localização de seu imóvel, mas isso só é verdade em parte. No mundo dos investimentos, seja em negócios imobiliários ou ativos no papel, a real chave do sucesso são as pessoas. Algumas das melhores ideias de negócios falharam porque as pessoas erradas estavam no comando. A lição aqui é que, investindo, você tem o conhecimento e a experiência necessária para que possa não apenas identificar as melhores oportunidades, mas também as melhores pessoas por trás de cada negócio que fizer. E se você puder fazer isso, terá uma grande oportunidade diante de você, com excelentes indivíduos no comando. Então, o dinheiro vai encontrá-lo. Segredo 8. Entenda que você realmente é ativo e passivo. Mencionamos recentemente que vários investidores em potencial estão desencorajados porque os investidores